Para garantir segurança absoluta antes de iniciar a terceira fase do julgamento, eles devem fazer suas respectivas bestas espirituais voltarem à condição ideal. Quando as bestas espirituais dos três estivessem ajustadas ao auge, Ingbin caminhou lentamente em direção a Gu Xing. Ela parou na frente de Gu Xing. Seus olhos azul gelo raramente mostraram emoção. Terceira fase. Seu tom gélido hesitou. Você lidera o ataque. Essa proposta surpreendeu levemente Gu Xing. Eu também concordo com a ideia da irmã Bing. Qin Tian bateu no peito. Meu homem-árvore é resistente. Com certeza poderá ajudar a atrasar um pouco. Vendo que os dois disseram isso, Gu Xing também só podia acenar com a cabeça em concordância. Após decidir a tática, os três foram até o centro do salão redondo. Quando suas palmas tocaram simultaneamente a superfície fria da plataforma de pedra, todo o salão repentinamente iluminou-se com uma luz azul escura. Uma voz mecanizada ecoou no vazio. O programa de confirmação do julgamento final foi iniciado. A tela de luz se abriu diante dos três. As letras vermelho-sangue eram extremamente ofuscantes. Aviso do julgamento final. Regra 1. Uma vez que o julgamento é iniciado, não é possível sair no meio. Regra 2. Somente ao concluir é que se pode deixar o espaço do julgamento. Regra 3. Os perdedores permanecerão aqui para sempre. Por favor, confirme. Sim ou não. Gu Xing notou que no canto inferior direito da tela de luz havia uma linha de letras quase transparentes. Desde a criação do local do julgamento, a taxa de conclusão do julgamento final é 0,00. Ao ver essa mensagem, Gu Xing ficou com uma expressão séria. É importante saber que nas duas primeiras fases, se sentir que não consegue mais, retornar para a área segura garante a própria segurança. Porém, o julgamento final parecia ser diferente. Somente ao concluir é que o processo termina. Isso significa que, se os três falharem em concluir, as vidas dos três ficarão aqui. O olhar de Gu Xing caiu primeiro sobre Qin Tian. Para sua surpresa, este jovem mestre estava com uma expressão muito séria. Eu participo. Antes de partir, o velho senhor deixou um recado. Ou volta com a honra de ter concluído, ou nunca mais põe os pés na porta da família Qin. O mais importante é que Qin Tian ergueu a cabeça abruptamente, com os olhos cheios de determinação. Eu quero que aquele velho teimoso saiba que seu filho não é um inútil covarde. Gu Xing, ao ouvir isso, hesitou levemente logo entendendo. Em seguida, seu olhar se voltou para Ingbin. A jovem fria apenas levantou a pálpebra. Participar. Palavras simples, mas cheias de determinação. Ficou claro que Qin Tian e Ingbin escolheram. O canto da boca de Gu Xing se curvou involuntariamente em um sorriso. Ele respirou fundo e, com os dedos, escolheu sem hesitar. Acompanhado de um estrondo ensurdecedor, uma enorme pedra caiu com estrondo, bloqueando completamente a única rota de fuga. E no centro do salão, o espaço de repente se distorceu. Uma sombra gigantesca e vaga está se formando. A cada manifestação, a pressão opressora no ar aumenta. Ao ver o alvo da prova final, até Gu Xing não pôde deixar de contrair levemente os lábios. Os atributos de força e físico superam 300 pontos. Até mesmo os atributos de espírito e velocidade, um pouco mais fracos, alcançam 250 pontos. Uma coisa assim. Realmente é um novato de quinto nível de despertar. Um domador de bestas pode concluir isso? E Qin Tian e Ingbin naturalmente também sentiram a força emanando dessa enorme marionete. Qin Tian recuou inconscientemente meio passo. Neste momento, Gu Xing olhava para a marionete do julgamento que havia se formado. Ele estava rapidamente calculando como derrotar essa marionete do julgamento. Se Liu Li ativar o modo arcanjo, os atributos dela vão aumentar para cerca de 300 pontos. Embora seus atributos de físico e força ainda estejam aquém dessa besta espiritual, mas, com o bônus da habilidade de condenação, deve ser suficiente para cortar esta marionete, com uma constituição de até 340 pontos. Contudo, esta marionete do julgamento não vai ficar parada para que Liu Li a corte. Isso exigirá que Ingbin e Qin Tian utilizem suas bestas espirituais para dar 3 segundos de tempo a Liu Li. Se o plano falhar, o olhar de Gu Xing se fixou na habilidade final da garotinha, o canto do fim. A forma de anjo radiante já é tão poderosa com toda a habilidade. E o canto do fim, ainda mais poderoso que a forma de anjo radiante. Com certeza poderá resolver a marionete do julgamento final à sua frente. Contudo, a menos que seja absolutamente necessário, Gu Xing realmente não quer usar essa habilidade. Afinal, após usá-la, a garotinha entrará em um período de sono profundo. Ninguém sabe quanto tempo isso durará. Pensando nisso, Gu Xing afastou os pensamentos confusos da mente. Sem problemas. Com certeza conseguirá. Ingbin, Qin Tian. Eu preciso que vocês consigam pelo menos 3 segundos para Liu Li. Ao ouvir a voz do Gu Xing, Ingbin e Qin Tian sentiram um arrepio. Fica tranquilo, irmão Xing.
Não podemos matar esta marionete desta vez. Mas o Homem-Árvore ainda pode atrasar o tempo. Ao lado, Ing-Bing também assentiu. Embora a Fênix de Gelo não seja forte em ataques, ela é extremamente habilidosa em controle. Ela e Quintian podem controlar esta marionete do julgamento por 3 segundos. Deve ser possível. Ao ver as bestas espirituais dos dois, Gu Xing não estava otimista. As propriedades da marionete do julgamento são quase o dobro das bestas espirituais dos dois. Com uma diferença tão grande, atrasar 3 segundos é muito difícil. Além disso, esta marionete do julgamento também possui habilidades. Mas, no momento, não temos outra escolha. Só podemos arriscar. Quintian mandou o Homem-Árvore usar suas raízes para estrangular a marionete do julgamento. A ordem de Gu Xing acabou de ser dada. Quintian imediatamente comandou o Homem-Árvore a iniciar o ataque. Enquanto Quintian agia, Gu Xing também não ficou parado. Quase ao mesmo tempo, Liu Li foi envolta em chamas vermelhas, ativando sua forma de anjo de fogo. Ela se transformou em uma linha de fogo que disparou diretamente contra a marionete. Gu Xing virou a cabeça e olhou para Ing-Bing. Ing-Bing fez a Fênix de Gelo liberar uma tempestade de gelo, para congelar suas articulações. Entendido. A Fênix de Gelo emitiu um canto claro. Suas asas se agitaram. Uma corrente fria e intensa avançou em direção à marionete como uma onda, nas articulações envoltas por raízes, formando cristais de gelo espessos. E o olhar de Gu Xing estava sempre fixo em Liu Li. Esta é, até agora, a única maneira que ele encontrou para vencer a marionete do julgamento. Se deixasse essa marionete liberar a barreira de estado estável, a defesa foi mais uma vez reforçada. Assim, as 3 pessoas tinham uma chance muito remota de matar essa marionete do julgamento. As chances contra a marionete eram muito pequenas. Portanto, eles só podiam aproveitar o momento em que a marionete do julgamento não reagiu. E assim, resolveram rapidamente a situação. Julgamento. Liu Li, enquanto voava, teve seu poder aumentando a cada momento. As asas de anjo de fogo atrás dela deixavam um rastro magnífico de chamas. Quando ela se aproximou da marionete, as chamas ardentes ao seu redor eram tão ofuscantes quanto o sol nascente. Ao ver essa cena, Quintian e Ing-Bing trocaram olhares de alegria. Eles podiam sentir claramente a pressão de Liu Li naquele momento. Era comparável à da marionete do julgamento. Desde que o controle deles não falhasse, eles poderiam definitivamente passar dessa prova. No entanto, o semblante de Gu Xing estava um pouco pesado neste momento. Seu olhar estava fixamente concentrado na marionete do julgamento. A inquietação no coração se agita como uma maré. É simples demais. Tudo está indo muito bem, de acordo com suas expectativas. Quintian e Ing-Bing conseguem controlar com sucesso. A probabilidade de controlar a marionete do julgamento é inferior a 30%. Mas a realidade é que eles mal precisam se esforçar. Assim, eles aprenderam. Algo está errado. No exato momento em que a luz vermelha da marionete do julgamento aumentou, o coração de Gu Xing deu um solavanco. Uma forte sensação de crise varreu seu corpo. Liu Li imediatamente se retirou. Ao ouvir o grito de Gu Xing, Liu Li, embora confusa, não hesitou em obedecer à ordem do mestre. Ela rapidamente recolheu as asas de anjo e recuou. Quase no mesmo instante, as raízes do Homem-Árvore da Guerra se romperam aos poucos. O gelo da Fênix de Gelo se derreteu instantaneamente. A marionete do julgamento juntou os punhos. Desceu como uma estrela cadente, colidindo ferozmente com o chão. Uma onda de choque furiosa se espalhou. O chão se fendeu a cada centímetro, pedras se espalhando. Liu Li conseguiu evitar esse ataque, assustada por dentro. Se tivesse demorado meio segundo a mais, com o poder aterrorizante de 340 pontos da marionete do julgamento, somando o aumento dos atributos da habilidade, mesmo que ela estivesse na forma de anjo ardente, esse ataque seria suficiente para deixá-la gravemente ferida e à beira da morte. Ao ver Liu Li escapar com sucesso desse ataque, Gu Xing soltou um suspiro de alívio. Mas logo ele observou a situação no local. Seu coração imediatamente disparou novamente. Ele estava certo em suas suposições. Esta marionete do julgamento não era um objeto inanimado, mas sim possuía inteligência para combate. O alvo inicial dessa marionete do julgamento era Liu Li. Portanto, era por isso que ele agiria como um humano da árvore da guerra. E a aparência controlada pela Fênix de Gelo da espiritualidade. Este objetivo é apenas para atrair. Liu Li se aproximou e então lançou um ataque surpresa. Eliminar o inimigo que mais representa uma ameaça para ele. A marionete do julgamento não acertou o golpe. O olho mecânico escarlate virou-se abruptamente para o Homem-Árvore de Guerra. Quintian, rápido, faça o Homem-Árvore de Guerra recuar. No entanto, já era tarde demais. A velocidade da marionete do julgamento era rápida como um relâmpago. Quase no instante em que Gu Xing abriu a boca, ela já se transformou em uma sombra que avançava em direção ao Homem-Árvore de Guerra. O Homem-Árvore de Guerra ergueu apressadamente uma barreira de ferro e madeira.
Mas a enorme diferença de atributos fez com que ele não conseguisse resistir de forma alguma. No meio de um som abafado de impacto, o Homem-Árvore de Guerra voou para trás como uma pipa com a linha cortada. Ele foi pesado e fincado na parede da sala redonda, sem saber se estava vivo ou morto. O olhar da marionete do julgamento se moveu novamente. Desta vez, ela se concentrou na Fênix de Gelo Xuan Xuan. Liu Li salvou a Fênix de Gelo. Gu Xing gritou severamente. Se a Fênix de Gelo Xuan Xuan sofrer mais danos, este julgamento pode ser declarado como uma falha. Felizmente, neste momento, a velocidade de Liu Li era quase 50 pontos superior à da marionete do julgamento. Ela se transformou em um feixe de luz vermelha. Antes que o gigantesco soco da marionete do julgamento caísse, ela puxou rapidamente a Fênix de Gelo Xuan Xuan para longe da zona de perigo. As asas do anjo flamejante levantaram ondas de calor. Liu Li pousou suavemente ao lado de Gu Xing com a Fênix de Gelo. Em seguida, ela abriu suas asas para proteger os dois humanos e a fera atrás dela, observando cautelosamente a marionete do julgamento à distância. O estado da batalha mudou drasticamente. Qin Tian estava inconsciente. O Homem-Árvore de Guerra havia perdido sua força. O plano de cerco originalmente traçado neste julgamento, que dependia apenas da intuição de combate. Diante da marionete, o solo desmoronou. Ying Bing, com uma expressão séria, virou-se para Gu Xing, sua voz baixa. O que Gu Xing fará agora? Gu Xing não respondeu imediatamente. Sua mente estava funcionando rapidamente. Seu olhar se movia rapidamente entre a marionete do julgamento e Liu Li. Poder de despertar no nível 9. Atributos de esmagamento. A menos que usasse a técnica final de Liu Li. Caso contrário, seria quase impossível derrotá-la de frente. Mas, fazendo isso, sua única besta espiritual cairia em um sono profundo. A velocidade de crescimento de Liu Li certamente seria grandemente atrasada. Enquanto ele pesava os prós e contras, Ying Bing de repente falou em um tom sério. Se eu puder controlá-la, você tem certeza de que pode derrotá-la de uma só vez? Gu Xing virou-se rapidamente, uma expressão de surpresa passou por seus olhos. Seu olhar se fixou nas habilidades da Fênix de Gelo. Ele entendeu instantaneamente a intenção de Ying Bing. A técnica final da Fênix de Gelo. Embora isso também deixasse a besta espiritual em estado debilitado. Mas o custo é muito menor do que o de Liu Li. O olhar de Gu Xing voltou a se fixar em Liu Li. Em seguida, ele acenou com a cabeça sem hesitar. Desde que você consiga controlar, Liu Li com certeza conseguirá derrotar essa marionete do julgamento. Ao ouvir isso, os olhos de Ying Bing brilharam com determinação. Fênix de Gelo. Liberte o anel de gelo para aprisionar. Com o comando de Ying Bing, a Fênix de Gelo irrompeu em um brilho repentino, emitindo uma ofuscante luz azul-gelo. As pupilas de Gu Xing se contraíram. Um novo painel de dados apareceu à sua frente. Antes que a Fênix de Gelo liberasse sua habilidade final, seu valor de atributo espiritual subiu como um foguete, aumentando em impressionantes 200 pontos. Os outros atributos também dispararam em 100 pontos. Parece que essa habilidade final de invocar feras também depende de aumentar todos os atributos das feras, a fim de melhorar a eficácia das habilidades. Liu Li está pronta. Ao ouvir a ordem de Gu Xing, Liu Li, com seus olhos ardendo em chamas vermelhas, fixou o olhar firmemente na marionete do julgamento. As chamas ao seu redor explodiram intensamente. Ao mesmo tempo, a aura da Fênix de Gelo também atingiu o auge. Duas forças, uma de gelo e outra de fogo, completamente opostas. A energia devastava o espaço de prova. O campo de batalha estava entrelaçado por gelo e chamas. A marionete do julgamento claramente sentiu a ameaça. Uma luz vermelha brilhou em seus olhos. Manto de estabilidade. Um escudo negro com brilho metálico se formou instantaneamente. No entanto, a técnica final da Fênix de Gelo não era uma simples congelamento externo, mas sim o oposto, acompanhado pelo som nítido do cristal de gelo se quebrando. O corpo inteiro da marionete do julgamento dentro do escudo, de repente se cobriu de cristal de gelo brilhante, e esses cristais de gelo se espalham rapidamente pela superfície do seu corpo, enquanto seu corpo é atacado. A barreira estabilizadora liberada pela marionete do julgamento se desfez imediatamente. Gu Xing rapidamente. O estado explosivo da Fênix de Gelo só pode durar 5 segundos. Uma oportunidade assim, Gu Xing naturalmente não deixaria passar. Liu Li, é agora. Um raio de luz vermelha cortou o espaço. Liu Li avança com a espada flamejante como uma estrela cadente. A lâmina da espada aponta diretamente para a cabeça mecânica da marionete do julgamento. Sentença. A lâmina colide com a cabeça de liga metálica, liberando um grito estridente de metal. A espada de chamas vermelhas gradualmente penetra na cabeça da marionete. A lâmina ardente e o metal derretido produzem faíscas deslumbrantes. No entanto, quando todos achavam que desta vez o julgamento terminaria assim,
A marionete do julgamento, à beira da morte, de repente, teve seus olhos emitindo uma luz sanguínea ofuscante. Uma névoa de energia negra como tinta jorra pelos fios das articulações. Instantaneamente corroeu os cristais de gelo na superfície do corpo. Gu Xing e Ying Bin ficaram aturdidos ao ver essa cena. O que é isso? E na visão de Gu Xing, o painel de atributos em sua visão estava distorcendo e se reorganizando freneticamente. Conversão demoníaca. Gu Xing e Ying Bin se encararam. Ambos ofegaram ao mesmo tempo. Neste momento, todos os mistérios se tornaram claros. Por que a dificuldade do julgamento de nível abissal é tão insana? Claramente, o padrão de entrada é despertar no 5º nível. No entanto, eles acabam enfrentando inimigos próximos ao nível extraordinário. Na verdade, todo o espaço do julgamento já estava permeado pela energia demoníaca. Sob a influência da energia demoníaca, as marionetes do julgamento no local da prova estavam lentamente aumentando seus atributos. Se não fossem essas coisas inertes, então seu aumento seria ainda mais aterrador. Em breve, as cristais de gelo na cabeça da marionete do julgamento começaram a apresentar fissuras. Sua cabeça recuperou a capacidade de movimento. Neste momento, seu olhar se movia lentamente, diretamente focado em Gu Xing e Ying Bin. Após a demonização, sua inteligência aumentou claramente. Mesmo que as duas feras espirituais sejam poderosas, mas basta eliminar seus mestres espirituais. Gu Xing e Ying Bin sentiram ao mesmo tempo uma onda de frio cortante. O olhar da marionete do julgamento estava fixo neles como uma cobra venenosa, acompanhado por um estalo nítido de vidro quebrando. Os cristais de gelo que cobriam o corpo da marionete explodiram estrondosamente. Seu braço mecanizado com uma velocidade impressionante agarrou os fragmentos de gelo que voavam e, em um instante, completou o alvo. Todo o processo de carregamento e lançamento. O gelo se transformou em um raio de luz mortal, indo direto para a garganta de Ying Bin. A fênix de gelo Xuanxu emitiu um grito de partir o coração, lutando para bater as asas e impedir. Mas, após usar sua técnica final, mal conseguia ficar de pé. Só podia assistir, imóvel, a morte se aproximando de seu mestre. A mente de Ying Bin estava em branco. A sombra da morte a envolvia completamente. O brilho gelado do gelo estreito se ampliava rapidamente em sua pupila. A proteção divina de Liu Li. O rugido de raiva de Gu Xing ecoou no espaço do julgamento. Em um instante, uma deslumbrante tela de luz dourada desceu como se fosse do céu. Como um escudo divino, cobriu totalmente Ying Bin. Esta é uma das 4 habilidades centrais de Liu Li. Proteção divina. A proteção suprema que pode defender absolutamente contra um ataque letal. O gelo estreito colidiu violentamente com a tela de luz dourada, e uma explosão ensurdecedora ocorreu. Mas, no final, não conseguiu romper essa barreira aparentemente frágil. Após ver Ying Bin ilesa, Gu Xing virou a cabeça e fixou o olhar na marionete do julgamento. Agora, diante desse monstro com 400 de atributo, além de liberar a técnica final de Liu Li, não há outra escolha. E neste momento, Liu Li parecia sentir os pensamentos mais profundos de Gu Xing. Ela levantou rapidamente seus olhos dourados, extremamente determinada. Mestre, eu posso. As pupilas douradas de Liu Li se contraíram repentinamente, fitando firmemente a rachadura no pescoço da marionete do julgamento. Um pouco mais forte. Uma chama de insatisfação queimava loucamente em seu peito, mais quente do que as chamas vermelhas ao seu redor. Ela não permitiria que o mestre mostrasse uma expressão tão angustiada por causa dela. Não poderia mais ser aquela versão fraca e impotente de si mesma. O olho eletrônico escarlate da marionete do julgamento virou-se repentinamente para Liu Li. O braço mecânico emitiu um barulho metálico ensurdecedor. Já que não é possível matar o mestre das bestas espirituais, então vamos destruir primeiro este anjo que é a maior ameaça. Liu Li, recue rápido. O grito de Gu Xing era de partir o coração. Mas desta vez, a jovem não se moveu nem um pouco. Ela canalizou toda a sua força na lâmina da espada. Desta vez, eu definitivamente preciso. Chamas vermelhas subiram até o céu. 4 asas de luz se expandiram abruptamente até o limite. O que foi ainda mais surpreendente foi que 2 silhuetas de asas ilusórias surgiram atrás dela. A projeção do anjo de 6 asas aparecia na tempestade de fogo. Ele surgia, sutil e majestoso, como uma presença sagrada. Após perceber a natureza de Liu Li, as pupilas de Gu Xing se contraíram abruptamente, assim como a fênix de gelo de Xuan. Ambas estavam em um estado especial, mas Liu Li claramente não havia liberado a habilidade suprema. Ying Bin, que sobreviveu ao desastre, ficou instável por um momento antes de se firmar. Quando seu olhar se fixou em Liu Li, as pupilas se contraíram de repente até o tamanho de uma ponta. Estado crítico. Gu Xing virou a cabeça abruptamente, cheio de confusão. Que estado crítico é esse? Está registrado nos antigos textos da minha família. Quando o talento e a fé da besta espiritual atingem uma ressonância extrema,
Há também uma certa probabilidade de entrar nesse estado. Esse estado é incrivelmente raro e quase não tem efeitos colaterais. Apenas o aumento para a besta espiritual é um pouco menor. Ao perceber que não há efeitos colaterais, o coração de Gu Xing, que estava em suspense, finalmente se acalmou. Seu olhar se concentrou novamente no centro do campo de batalha. Neste momento, o braço mecânico da marionete do julgamento estava parado a 1 centímetro de Liu Li, sendo fortemente bloqueado por um escudo de energia vermelho como sangue. A luz escarlate em seus olhos piscava intensamente. A energia demoníaca dentro dele tremia incontrolavelmente. Neste momento, na percepção da marionete do julgamento, a presença da besta espiritual à minha frente já está a par ou até mesmo supera a minha. Extremamente perigosa. Nesse momento, na mente de Liu Li, apenas um pensamento ardia. Eu preciso vencer. Morra! Acompanhada por esse grito que atravessou os céus e a terra, a espada parada de repente rompeu em uma luz vermelha ofuscante. No momento em que a lâmina cortou o ar, o tempo parecia congelar. O corpo de liga da marionete do julgamento diante do poder absoluto foi rasgado facilmente como papel fino. No estrondo ensurdecedor do colapso, o enorme corpo mecânico da marionete do julgamento caiu pesadamente no chão. No instante em que o núcleo central se apagou, uma esfera de energia azul pura surgiu das ruínas, e no ar se dividiu em duas partes. Matar uma criatura do clã demoníaco é o que permite que a classificação da fera espiritual seja elevada. E essa marionete do julgamento, após ser demonizada, também pertence a uma das criaturas do clã demoníaco. Após aceitar essa esfera de luz azul, Liu Li emitiu um ofuscante brilho dourado, e Gu Xing também sentiu sua força mental se fortalecer novamente. A classificação subiu. Gu Xing observou os dados em explosão no painel, com as pontas dos dedos levemente tremendo. É realmente insano. As características de uma fera espiritual de 8º nível normalmente despertada atingem um pico de cerca de 150. Enquanto isso, as propriedades de Liu Li se aproximam dos 180 pontos. O olhar de Gu Xing se voltou para Liu Li. No entanto, Liu Li estava parada no lugar como se tivesse sido atingida por um feitiço de paralisia. As asas prateadas permaneciam abertas, mas não se moviam nem um pouco. Seu coração deu um salto repentino. A pior hipótese passou por sua mente. Algo deu errado. Sem tempo para pensar, ele avançou rapidamente. Mas foi só ao entrar que ele percebeu que a pequena anja estava rindo bobalhamente para o ar, com as bochechas exibindo um rubor anormal. Eu consegui. O mestre certamente ficará feliz. Justo quando Gu Xing olhava sem saber se ria ou chorava para Liu Li que estava rindo bobalhamente, a parede de pedra à frente de repente emitiu um som estrondoso. Lentamente se abriu para os lados. Uma voz etérea e distante ecoou no espaço do julgamento. Parabéns a todos por concluírem o julgamento antigo. A bênção da raça élfica está com vocês. Uma luz verde brilhante entrelaçou-se no ar, condensando-se em 3 cristais de avaliação cristalinos. A avaliação final. Gu Xing SSS nível histórico mais alto. Ying Bing S nível excelente. Qin Tian nível bom. Em seguida, 3 pilares de luz de cores diferentes desceram do céu. Gu Xing foi envolto por um deslumbrante pilar de luz dourada. Uma série de sons de aviso ecoou em sua mente. Obter o elixir de aprimoramento de besta espiritual nível lendário. Obter o núcleo de condensação do espaço da besta espiritual. Obter a chave 1 do ancestral dos elfos. Pode abrir o canal do segredo. Flutuando na coluna de luz prateada de Ying Bing. Uma garrafa de elixir e uma chave. Obter o elixir de aprimoramento de besta espiritual nível épico. Obter a chave 1 do ancestral dos elfos. Diante de Qin Tian havia uma luz verde esmeralda de cura. Obter a essência da fonte da vida. Pode curar completamente os ferimentos da besta espiritual. Olhando para os 3 itens flutuando à sua frente, Gu Xing concentrou sua atenção naquela garrafa de elixir dourado. Elixir de aprimoramento de besta espiritual nível lendário. O efeito eleva a besta espiritual de qualidade lendária para 2 estrelas. Ao ver o efeito deste elixir, Gu Xing respirou um pouco mais rápido. A ascensão de 2 estrelas de qualidade, suficiente para elevar significativamente todas as propriedades de Liu Li. E o núcleo de condensação do espaço espiritual é um cristal em forma de losango, claro e translúcido, com pontos de luz flutuando como uma galáxia no interior. Núcleo de condensação do espaço espiritual de nível lendário. O efeito pode ajudar o mestre de feras espirituais a construir um espaço espiritual completo antecipadamente. Após ler sua descrição, Gu Xing ficou surpreso. Construir um espaço espiritual completo antecipadamente. É preciso saber que apenas alcançando o estado extraordinário se pode condensar um espaço espiritual pessoal. E através deste núcleo, é possível que o mestre de feras espirituais durante a despertar consiga fazer esse tipo de coisa, contra as leis da natureza. Quanto ao último item restante, Gu Xing estava um pouco confuso.
Porque ele não conseguiu visualizar as informações sobre esta chave. Ele estendeu a mão levemente para tocar. A chave se transformou em um fluxo de luz e penetrou em sua testa, fazendo uma quantidade imensa de informações surgir instantaneamente. O segredo do local ancestral das fadas. Condição de entrada: reunir 3 chaves. Tempo restante: 49 dias, 23 horas e 59 minutos. Atenção: atrasos resultarão em fechamento permanente. Terra ancestral dos elfos. Após interpretar todas as informações desta chave, Gu Xing finalmente entendeu a função desta chave. Este julgamento é equivalente a uma variação. Somente os gênios que passarem nessa variação poderão entrar no local de descanso do clã élfico para obter o legado que deixaram. No entanto, para entrar no segredo, são necessárias 3 chaves. Atualmente, ele possui uma chave. Quanto à última chave, parece estar desaparecida. Observando estes 3 itens, o olhar de Gu Xing finalmente se fixou naquela cristalina núcleo de concentração do espaço das bestas espirituais. Apenas este núcleo pode lhe trazer uma transformação qualitativa, uma vez que consiga concentrar o espaço das bestas espirituais. O crescimento de Liu Li não estará mais limitado à caça de criaturas do clã demoníaco. Ela poderá permanecer dentro do espaço das bestas espirituais, aprimorando-se a qualquer hora e lugar. Além disso, poderá através do espaço das bestas espirituais. Deixe Gu Xing e ela desenvolverem uma nova tática juntos. Alcançar uma verdadeira conexão de pensamentos. Gu Xing ativou sem hesitar em suas mãos o núcleo que brilha como estrelas. O cristal transparente instantaneamente se transformou em um fluxo de luz direto, penetrou em sua testa. Em um instante, uma onda poderosa de energia mental ondulou como uma maré no mar da consciência. A contorno do espaço da besta espiritual, antes confuso, agora estava se tornando claro e sólido a uma velocidade visível a olho nu. Cada detalhe estava rapidamente tomando forma. Ao mesmo tempo, Liu Li ergueu a cabeça e bebeu daquela garrafa que brilhava. O elixir de aumento de qualidade dourada. O deslumbrante casulo de luz dourada a envolveu completamente em um instante. Uma poderosa onda de energia reverberou pela câmara circular. A transformação começou. Do outro lado, a penumbra do local do julgamento estava vermelha como sangue. Wei Yuan estava de braços cruzados na linha de defesa mais à frente. Atrás dele, centenas de soldados estavam prontos para o ataque. A fissura que foi desbloqueada após passar do segundo nível anteriormente. Ele já havia preparado uma defesa rigorosa. Agora só falta o último passo. Assim que 3 pessoas passarem, a linha de defesa de todo o reino Longxia poderá se conectar. Nesse momento, a dificuldade de avanço dos novos mestres de bestas espirituais diminuirá drasticamente. O comandante já está ausente há meio-dia. Será que não passaram do 3º nível e podem ter falhado? O auxiliar falou em tom baixo, hesitando em continuar. No entanto, o olhar de Wei Yuan não se moveu. Ele fixou o olhar intensamente na área do selo. Eu confio neles. As 5 palavras eram curtas, mas impactantes. O auxiliar ficou surpreso, mas logo entendeu. De fato, esses participantes do julgamento são a equipe mais forte dos últimos anos. Se eles não conseguirem superar, então, esta prova provavelmente não terá nenhuma possibilidade de passar. De repente, um som nítido de estilhaçamento quebrou o silêncio. Ao ouvir esse som, Wei Yuan e o oficial auxiliar se viraram quase ao mesmo tempo. Este é o som de uma barreira se quebrando. Isso significa que os 3 deles conseguiram passar de fase. Atenção a todos! Wei Yuan gritou com força, ecoando por toda a área. A barreira foi quebrada. Preparem-se para enfrentar o inimigo. Centenas de soldados responderam em uníssono. Recebido. O som ressoava como trovão. Com o último estalo agudo, a barreira desmoronou completamente. No enorme buraco, incontáveis criaturas demoníacas emitiram gritos agudos, vindo como uma onda. Wei Yuan observava a onda de demônios. O mestre de bestas espirituais de nível rei dominava todo o campo de batalha. Se uma dessas criaturas demoníacas escapar, serão tratadas de acordo com a lei militar. A grande batalha estava prestes a começar. As criaturas demoníacas não temiam a morte. Mas os soldados liderados por Wei Yuan também eram as elites do reino Longxia, para bloquear essa brecha, para unir toda a defesa do reino Longxia em um só corpo. Esta guerra durou vários dias. Do outro lado, na terra do julgamento, ao contrário da linha de frente, onde a batalha rugia, aqui estava imensamente silencioso. No mar de consciência de Gu Xing, o contorno do espaço da besta espiritual já havia se concretizado. A vasta força espiritual ondulava como uma maré. Este núcleo não apenas ajudou a completar a construção do espaço da besta espiritual, mas também fez com que sua força espiritual tivesse um salto qualitativo. A elevação das habilidades de Liu Li também estava se aproximando do fim. Do outro lado, as feridas de Qin Tian já estavam completamente curadas sob os cuidados da fonte da vida. E a fênix de gelo de Ying Bing também estava
sob a catalisação do elixir de elevação de nível épico, conseguindo romper para um poder lendário de 2 estrelas. Irmã Bing, você sabe quanto tempo mais Xingja vai demorar para acordar? Já se passaram 9 dias. Ying Bing lançou um olhar sutil para ele e não respondeu. Apenas inclinou a cabeça e acariciou a fênix de gelo, Xuan Xuan, em seus braços. Foi nesse momento que o ar começou a vibrar abruptamente. A força espiritual de Gu Xing de repente explodiu, varrendo tudo ao redor como uma tempestade. Ying Bing sentiu essa força espiritual de um azul gélido. E seus olhos se contraíram, chocados por dentro. Uma força espiritual de nível extraordinário. Embora o nível de Gu Xing ainda estivesse em 6º estágio de despertar, neste momento, a intensidade de sua força espiritual já era suficiente para rivalizar com um verdadeiro mestre de bestas espirituais de nível extraordinário. Ele só faltava ter um talento. Ela apertou levemente os braços ao redor da fênix de gelo, Xuan Xuan. Seu olhar estava firmemente focado em Gu Xing. E neste momento, dentro do mar de consciência de Gu Xing, o espaço de bestas espirituais, de um branco puro, estava completamente formado sob a construção de sua força espiritual. Agora só faltava o último passo: fundir completamente sua força espiritual com o espaço de bestas espirituais. Fusão. Gu Xing não hesitou em concentrar toda a sua energia espiritual. Num instante, sua consciência parecia ter ultrapassado uma certa fronteira, entrando em um estado de penetração sem precedentes. Mesmo com os olhos fechados e a mente focada, ele ainda podia perceber claramente tudo ao seu redor. Ying Bing tocou levemente com a ponta dos dedos os mínimos movimentos da fênix de gelo, Xuan Xuan. Qin Tian tinha os nós dos dedos tensos de tanto apertar o punho. E dentro do casulo dourado coberto de fissuras, Liu Li, cuja qualificação havia sido aprimorada. Gu Xing abriu os olhos de repente, olhando na direção de Liu Li. As fendas no casulo dourado se expandiram repentinamente. Chamas vermelhas como fogo jorraram das fendas. No instante seguinte, o casulo dourado explodiu completamente, no meio da devastadora tempestade de chamas. As asas sagradas se abriram em um estrondo. Uma figura sagrada pairou no ar. O aprimoramento da qualificação de 2 estrelas fez com que as propriedades de Liu Li superassem a marca de 200. Agora, se ela enfrentar novamente a marionete do julgamento final, nem mesmo precisa entrar em um estado especial. Apenas com a forma de anjo radiante, aumentando todas as propriedades, já é suficiente para esmagar o oponente. Quando Liu Li se adaptou ao corpo transformado, seus olhos dourados imediatamente se fixaram em Gu Xing. Gu Xing só viu um borrão diante de seus olhos, e em seus braços havia um pequeno e macio ser. Mestre, eu senti sua falta. A voz suave e melosa, cheia de alegria, aquecia o coração de Gu Xing. Ele estendeu a mão e acariciou gentilmente os cabelos lisos da jovem. Você trabalhou duro, Liu Li. Em um sutil pensamento, o pequeno ser foi transportado de volta ao espaço das bestas espirituais. Com o espaço das bestas espirituais, Liu Li pode ficar fora do mundo real o tempo todo. Depois de ver a pequena se acomodar no espaço das bestas espirituais, Gu Xing finalmente caminhou lentamente em direção a Ying Bing e falou com Qin Tian com um leve tom de desculpas. Desculpe fazer vocês esperarem tanto. Não tem problema. A voz fria de Ying Bing ecoou. Era uma prova para os 3 juntos. Qin Tian virou-se rapidamente, com a boca aberta o suficiente para caber um ovo. Essa ainda é a deusa gelada que não se importa com ninguém? Surpreendentemente, ela respondeu ativamente a Gu Xing. Sentindo o olhar ardente ao seu lado, Ying Bing franziu levemente a testa. Tem um problema. Não, não, não. Qin Tian acenou apressadamente, quase mordendo a língua. Apenas sinto que devemos partir. Já se passaram 9 dias. Gu Xing acabou de dar um passo quando, de repente, sua figura virou-se abruptamente, encarando Qin Tian. Você disse que passou quanto tempo? 9 dias, ué. Qin Tian ficou tão assustado com essa reação repentina que começou a gaguejar. Tem algo de errado, irmão Xin? Gu Xing sentiu um aperto no coração enquanto pensava rapidamente. Wei Yuan levou meio-dia para trazê-lo aqui. Além desses 9 dias. Ou seja, hoje é a hora da avaliação da escola. Ao pensar nisso, Gu Xing imediatamente não conseguiu se conter. Apenas ele virou a cabeça para olhar Ying Bing e Qin Tian, que estavam calmos. Vocês não precisam participar da avaliação da escola. Qin Tian e Ying Bing se olhando nos olhos. Só então entenderam o que Gu Xing estava se referindo na avaliação. Os dois balançaram a cabeça ao mesmo tempo. Nós temos a vaga garantida. Gu Xing ficou sem palavras. De fato, as pessoas são diferentes entre si. Ele ainda precisa trabalhar duro para passar no vestibular. Esses dois conseguiram pular essa etapa. O tempo estava apertado e Gu Xing saiu do julgamento sem pensar 2 vezes. Uma luz ofuscante brilhou intensamente. As figuras dos 3 apareceram instantaneamente do lado de fora do local do julgamento. Que ótimo! Vocês finalmente saíram.
O oficial assistente, que já aguardava há muito tempo, acercou-se rapidamente. Seu rosto expressava muita preocupação. Ficaram 9 dias inteiros sem notícias. O comandante Wei quase enviou pessoas para fazer uma operação de resgate. No entanto, Gu Xing estava muito ansioso naquele momento. Participar do vestibular para entrar na universidade. Para conseguir mais recursos. Liu Li também teria a oportunidade de evoluir. Você pode enviar alguém para me levar de volta a Lin Yuanshen? O exame da escola vai começar a qualquer momento. O quê? O oficial ficou pálido e imediatamente reagiu. Não se preocupe, colega. Nós definitivamente te levaremos de volta a Lin Yuanshen o mais rápido possível. Vamos partir imediatamente. Do outro lado, na praça de exames de Lin Yuanshen, 200 candidatos estão alinhados. Hoje é a primeira rodada do Exame Nacional de Longxia, o exame da escola. Somente 50 primeiros poderão ganhar a qualificação para a próxima rodada de exames. Atenção, candidatos! O exame está prestes a começar. Por favor, subam ao palco na ordem do sorteio para a competição. Este exame é dividido em 2 rodadas. Serão selecionados os 50 primeiros candidatos para avançar. Os classificados devem participar das competições subsequentes. A pontuação final servirá como um critério importante para a avaliação abrangente do exame nacional. Todos devem levar a sério e dar o seu melhor. Assim que os funcionários terminaram de ler as regras, a lista dos candidatos começou a rolar rapidamente na tela grande. No meio da multidão, Shen Ruoxue segurava firmemente a barra do uniforme. Os olhares se alternavam entre a tela e o corredor de entrada. Havia claramente um lugar vazio na fila da turma atrás dela. Por que o monitor Gu Shen ainda não chegou? Ele não vai perder a avaliação, vai? Com a força do Gu Shen, chegar em primeiro lugar não é problema algum. Se ele for desqualificado por chegar atrasado. Monitor, você consegue entrar em contato com o Gu Shen? Diga a ele para acelerar. Os que estão falando agora são aqueles que foram salvos pelo Gu Xingnu. Julgamento inicial. Ao ouvir essas palavras, Shen Ruoxue também ficou muito angustiada. Pessoal, não se apavorem. Acredito que Gu Xing vai chegar a tempo. Durante a competição mais tarde. Vamos tentar ganhar o máximo de tempo possível. Eles se entreolharam e acabaram concordando sem entusiasmo. As lutas dos domadores de baixo nível costumam se decidir rapidamente. O confronto entre as duas bestas espirituais na arena geralmente é decidido em menos de 30 segundos. Embora Shen Ruoxue tenha pedido a alguns colegas para tentar atrasar o tempo, mas a lista de batalhas na tela grande continua rolando rapidamente. Gu Xing vs Wang Yu. Quando essa linha apareceu, Wang Yu, que estava em cima do ringue, instantaneamente ficou pálido. Embora em Lin Yuan City sempre tenha circulado que Gu Xing possui uma classificação SSS, a avaliação foi comprada com dinheiro. Mas um camelo magro ainda é maior que um cavalo. Ele, como um mestre de bestas espirituais de nível 3, não ousaria desafiá-lo. Aluno Gu Xing, por favor, venha ao palco. A voz do juiz ecoou forte na praça. O tempo passava segundo a segundo. O outro lado do ringue permaneceu desocupado. O juiz franziu a testa, olhou para o cronômetro e aumentou o volume. Aluno Gu Xing, está aqui? Se não estiver presente, será considerado como desistir desta competição. Ninguém respondeu no local. O juiz franziu a testa e olhou ao redor da audiência. Ainda não conseguiu encontrar a sombra de Gu Xing. Já que o aluno Gu Xing não está presente, então eu anuncio. Shen Ruoxue estava prestes a falar para impedir. Espere um pouco. Uma voz que parecia um pouco provocativa interrompeu subitamente. Shen Zimin veio lentamente com a sedutora demônio nos braços. Que tal o juiz fazer desta competição a principal? Afinal, todos nós estamos ansiosos por essa pessoa. Shen Zimin se aproxima lentamente, abraçando a sedutora Meimo. Que tal o juiz deixar essa competição como destaque principal? Afinal, todos nós estamos ansiosos por ele. O desempenho do gênio de nível SSS. Nos últimos 10 dias, ele quase viveu no espaço alternativo. Dedicou-se a elevar o nível da Meimo ao máximo. O objetivo é hoje enfrentar aquele que roubou os holofotes dele, humilhando o garoto. Mas agora o protagonista está ausente. Como ele poderia aceitar isso? O juiz está com suor escorrendo pela testa. Está claramente escrito nas regras. Atraso implica desclassificação. Mas este aqui é do vice-diretor Shen. Eu irei explicar a situação. Shen Zimin acrescentou casualmente. Ao ouvir Shen Zimin mencionar o nome do vice-diretor, o juiz imediatamente suspirou aliviado. Bom, então essa competição será adiada. O confronto entre Gu Xing e Wang Yu será por último. E à medida que a voz do juiz soou, o local explodiu em alvoroço naquele instante. Gu XNG não apareceu no local. O que está acontecendo? Ele não recebeu uma avaliação SSS? Será que ele não conseguiu passar nesta avaliação? Vocês não sabem? Gu XNG aparentemente gastou 20 milhões nisso.
apenas para se tornar o primeiro na avaliação de novatos. E sua criatura contratada é um anjo inútil. Deve estar com medo de ser descoberto. Por isso, não teve coragem de participar desta avaliação, certo? Boatos se espalham como uma névoa tóxica pela arena. SHN Rushu tinha dedos esbranquiçados, com as unhas cravadas na palma da mão. Na próxima luta, Shenzhen enfrentará LC. Com o anúncio do juiz, Shenzhen, aproximando-se lentamente com a súcubo, subiu ao palco. Seu oponente, LC, estava pálido. Ter o poder de despertar no quarto nível é considerado de alto nível entre os graduandos desta sessão. Mas neste momento, parecia um cordeiro a ser abatido. Jovem mestre Shen. A voz de LC tremia enquanto pedia misericórdia. O canto da boca de Shenzhen desenha um sorriso cruel. A língua escarlate da súcubo em seus braços lambe levemente as presas. Tartaruga de rocha. Impacto do fluxo de água. Lice relutantemente dá a ordem. Um jato de água irrompe. Mas para estranhamente parar a 3 pés de distância da súcubo. Viu a súcubo levantar preguiçosamente sua mão delicada. O jato de água de repente se dispersa ruidosamente como se colidisse com uma barreira invisível. A luz roxa nos olhos da súcubo explode. Uma onda psíquica visível a olho nu varre a área. A tartaruga de rocha não tem nem tempo de gritar e desaba no chão. Parece ter sido atingido por um raio. Sangue escorrendo do nariz e boca. Ele desmaia. O som de pessoas inspirando bruscamente ecoa por toda a sala. Caramba, despertei uma criatura mística de nível 4 e mesmo assim, foi derrotado em um único golpe pela criatura mística de Shenzhen. Qual é o nível dele agora? Não pode ser que já tenha despertado o 6º nível, né? O olhar frio e sinistro de Shenzhen varria a multidão. Mas ele não conseguia encontrar a figura que mais queria ver. Não pode ser que ele realmente fugiu, né? Se for assim, o presente cuidadosamente preparado para Gu Xin não terá lugar para ser utilizado. A próxima competição seria monótona. Logo a competição chegou à última rodada. Na próxima partida, Gu Xin enfrentará Wang Yu. A voz do juiz fez o ambiente ficar em silêncio. Quando Gu Xin ainda não tinha aparecido, o sorriso no rosto de Shenzhen estava cada vez mais gélido. Desta vez, ele não dará mais oportunidades. Gu Xin está eliminado. No entanto, o juiz não havia terminado a frase. Uma estrela cadente dourada caiu repentinamente do céu e atingiu pesadamente o centro do ringue. Conforme a poeira assentava, a figura de Gu Xin se tornava gradualmente clara sob a luz do sol. O juiz estava prestes a anunciar a eliminação. Gu Xin não teve tempo de pensar muito, e foi direto da equipe militar que o acompanhava de volta à cidade. Saltou de cima da criatura mágica e chegou ao local da competição no último segundo. A aparição repentina de Gu Xin deixou o juiz atordoado por alguns segundos. E então ele voltou à realidade para anunciar que Gu Xin estava presente e a competição começaria. Assim que a voz soou, a plateia instantaneamente entrou em êxtase. As discussões começaram a ecoar por todos os lados. Como Gu Xin apareceu de repente? Ele realmente veio participar da avaliação. Agora teremos um grande espetáculo. Shenzhen definitivamente não o deixará escapar facilmente. Embora todos digam que Gu Xin obteve a classificação SSS contra passas, sua força de fato não é fraca. Quem sabe ele realmente consiga igualar Shenzhen. Em meio ao burburinho da plateia, Wang W no ringue estava com as pernas tremendo e a testa cheia de suor. Irmão Gu, tenha piedade. Wang W tremia de medo. Não importava o que dissessem lá fora. Gu Xin também é um verdadeiro potencial de nível SSS. Isso significa que o nível de Gu Xin é, no mínimo, o de despertar de 5º nível. Fique tranquilo, logo vai acabar. Wang Yu ainda não conseguiu entender o significado dessa frase. De repente, uma sombra branca passou diante de seus olhos. Sua besta de batalha de 3º nível só teve tempo de emitir um grito agonizante. E então caiu pesadamente no chão. Eu me rendo. Wang Yu levantou as mãos sem hesitar. Seu rosto instantaneamente se tornou pálido. Na plateia, Shen Zimin estreitou os olhos levemente. Ele acariciava desinteressadamente os cabelos da sucubus. Meiga, você disse que o contrato do seu antigo mestre. Qual é o nível da besta de batalha agora? Depois que a sucubus lançou um olhar para Liu Li, hesitou um pouco antes de responder lentamente. Irmão Zimin, com base na performance daquela besta de batalha há pouco, no máximo, despertou até o 6º nível. O canto da boca de Shen Zimin se curvou em um sorriso frio. Despertar de nível 6. Diante da sucubus de nível 8 que despertou. Não passam de formigas. A próxima fase da competição avança rapidamente. 2 horas depois, os 50 primeiros alunos já foram decididos. E apenas os alunos que estão entre os 50 primeiros podem participar da segunda avaliação organizada pelo Exército. Neste momento, esses 50 alunos classificados estão prestes a participar da avaliação de classificação da escola. Silêncio. Com o comando do juiz,
A praça inteira ficou em total silêncio. A competição de classificação dos 50 melhores continuará utilizando o método de sorteio para os duelos. Primeiro round, duelos de 50 pessoas por sorteio. 25 pessoas se classificam. Segundo round, duelos de 24 pessoas por sorteio. Uma pessoa fica de fora, 13 se classificam. Terceiro round, duelos de 12 pessoas por sorteio. Uma pessoa fica de fora, 7 se classificam. Quarto round, duelos de 6 pessoas por sorteio. Uma pessoa fica de fora, 4 se classificam. Finalmente, ainda por sorteio, realizar as semifinais e finais. Agora a competição começa oficialmente. A competição acontece de forma intensa. Cada competidor está lutando para avançar à sua maneira. Alguns estão esmagando os oponentes com suas habilidades. Outros conseguiram vencer seus adversários por pura sorte. Mas o caminho de avanço de Gu Shixng tornou-se o maior assunto do local. Essa sorte é realmente inacreditável. 3 oportunidades de folga. Ele conseguiu 2 só para ele. O público está em alvoroço. Muitos já começaram a chamá-lo de filho escolhido. O que é ainda mais surpreendente é que nas 2 últimas partidas, Gu Shixng encontrou os membros da equipe que ele havia salvo na fase de iniciantes. Membros da equipe que ele salvou no espaço de teste. Irmão Gu, nós nos rendemos. Os 2 membros da equipe não hesitaram em escolher se retirar. Olhos cheios de gratidão. Assim, após 4 rodadas de competições, Gu Shixng se classificou para o top 4 sem sequer mover um dedo. Junto com ele avançou o impetuoso Shen Zin, a talentosa Shen Houshui, e o azarão, o domador de bestas Li Yan, que despertou para o 5º nível. Na manhã seguinte, toda a cidade de Linyuan estava em polvorosa. A praça de avaliação estava completamente cheia de pessoas. Até os telhados dos edifícios ao redor estavam cheios de espectadores. Olha só! É o presidente Shen. O vice-diretor também veio. Meu Deus, até o senhor prefeito está presente. Na área de convidados, as figuras mais poderosas da cidade de Linyuan começaram a se sentar. Shen Shan, pai de Shen Zimin, o presidente da maior câmara de comércio de Linyuan. Neste momento, ele estava conversando em voz baixa com o vice-diretor, com um sorriso sugestivo no rosto. Ouvi dizer que a sucubus do seu filho já despertou para o 8º nível. O vice-diretor perguntou cautelosamente. Shen Shan fez um gesto de humildade. É só uma criança brincando. Mas aquele Gu Xing, ele fez uma pausa significativa. A avaliação de nível SSS é bastante aguardada. Shen Shan semicerrou os olhos e começou a bater levemente com os dedos no apoio da cadeira. Sobre os detalhes de Gu Xing, ele já havia enviado alguém para investigar minuciosamente. Anjo inútil. Hehe. Ele riu friamente por dentro. A atmosfera no local estava tão tensa que quase poderia se espremer água. E sob os olhares de milhares, o resultado do sorteio da primeira partida apareceu com sucesso na grande tela. Primeira partida da semifinal. Gu Xing contra Li Yan. Com o anúncio do juiz, o domador de bestas de nível 5 avançou. Com passos pesados subiu ao ringue. Li Yan olhou para Gu Xing, que estava calmo do outro lado. O pomo de Adam se moveu involuntariamente. Irmão Gu. Ele forçou um sorriso que era ainda mais feio que chorar. Tenha piedade. A competição começou. Li Yan respirou fundo e olhou firmemente para Gu Xing do outro lado. Ele sabia que as chances de ganhar esta competição eram mínimas. Mas, como um domador de bestas, ele pelo menos precisava mostrar sua dignidade. A tartaruga de rocha usou a parede de rocha. Instantaneamente, uma parede de cor terracota apareceu à sua frente. Ele precisava aguentar pelo menos 3 minutos. Liu Li parou na hora. Assim que terminou de falar, uma sombra passou rapidamente. A tartaruga de rocha, que estava em plena defesa, não teve tempo de reagir. Seu corpo pesado caiu ao chão com um estrondo. Ele perdeu completamente a consciência. Li Yan olhava aturdido para sua besta. Depois de um tempo, ele voltou a si. Ele sorriu amargamente, balançou a cabeça e levantou a mão direita. Juiz, eu aceito a derrota. Gu Xing venceu. Com o anúncio do juiz, todo o local ficou em alvoroço. Que situação é essa? Li Yan é um domador de bestas de nível 5. Foi muito rápido, não? Eu só vi uma luz branca brilhante e acabou. A força de Gu Xing não parece ser muito inferior à de Shen Zimin. As discussões nas arquibancadas se intensificam. Muitas pessoas começam a reavaliar a força de Gu Shixng. Shen Zin sorri friamente com o canto da boca. Os outros podem não perceber o que aconteceu naquele instante, mas o súcubo dele é uma criatura mística do tipo mental. Já havia captado tudo. O irmão Zin já confirmou. A onda psíquica daquela anja é realmente de nível 6 de despertar. Ao ouvir isso, Shen Zin, um brilho de certeza da vitória passou por seus olhos. Na segunda partida, Shen Zin enfrenta a SHN Rushu. A voz do juiz ecoa no momento certo, chamando a atenção de todos de volta à arena.
Shenzin ajeita a gola e avança, com passos calmos em direção ao palco. Ao passar por Gu XNG, ele diminui intencionalmente o passo. Lança um olhar sugestivo. Ao ver esse olhar, Gu XNG franze levemente a testa. O que Shenzin quer dizer? Apenas isso. Seu olhar passou pela sucubus. Despertar nível 8. Não é de se surpreender que Shenzin esteja tão confiante. Ele realmente treinou a sucubus até esse nível. Apenas Shenzin acha que o despertar nível 8 da sucubus pode dominá-lo. Interessante. Do outro lado, Shen Roshui estava mordendo o lábio, parada ali. Seus longos cabelos negros flutuavam ao vento. O lobo das sombras da neve à sua frente tinha os pelos eriçados, mas não conseguia esconder suas extremidades levemente tremendo. Pelo menos despertar nível 7. Os dedos da mão de Shen Roshui, cerrados, estavam esbranquiçados. Uma diferença de 2 níveis. Além disso, a supressão da qualificação épica. O resultado desta competição é praticamente óbvio. Mas quando ela percebeu, com o canto do olho, Gu Xing, sua atenção, endireitou a coluna. O lobo das sombras da neve se preparou para a batalha. Mesmo sabendo que iria perder, ela não desistiria. A competição começa, com a voz do juiz ecoando. A figura da sucubus desapareceu instantaneamente do lugar. Um estalo. O som nítido de um tapa ressoou na arena. Shen Roshui retrocedeu, cambaleando alguns passos. Uma marca vermelha apareceu instantaneamente em sua bochecha esquerda. As arquibancadas instantaneamente entraram em alvoroço. Esse bicho realmente atacou uma pessoa. Isso ainda é permitido? Parece que realmente não há proibição nas regras. Essa cláusula sobre o bicho atacar seu domador. Mas isso não parece uma disputa, certo? Isso é um pouco insultuoso, não? O canto da boca de Shenzin se curvou em um sorriso cruel. Ah, sinto muito, minhas mãos escorregaram. Ele abriu as mãos, fingindo inocência. Porém, seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Essa mulher maldita. Antes, ela ajudou Gu Xing a ganhar tempo. Isso significa que a relação entre Gu Xing e essa mulher deve ser boa, já que Gu Xing não pode encontrá-la por enquanto. Então, vamos começar com os amigos dele. Meier continua. Ele deu a ordem de forma leviana. Sua voz, no entanto, tinha um frio cortante. A língua escarlate da sucubus lambeu lentamente os dedos. Seus olhos brilhavam com uma satisfação maliciosa. Nos próximos 3 minutos, o ringue se transformou no inferno de Shen Roshui. Shen Roshui encolheu seu corpo em dor. Cada vez que ela tentava dizer que desistia, era interrompido brutalmente pelo impacto psíquico da sucubus. O lobo das sombras da neve lutava para proteger sua mestra, mas foi paralisado no lugar por um olhar da sucubus. Ele só conseguiu emitir um gemido impotente. Gu Xing, assistindo a cena, franziu a testa fortemente. O ringue realmente não podia ser considerado uma competição. Parece mais uma humilhação. Mas que tipo de rancor existe entre Shen Zimin e Shen Roshui? Espera aí. Um palpite surgiu de repente em sua mente. Será que é por causa de mim? Ele levantou os olhos e se deparou com o olhar satisfeito de Shen Zimin. É realmente por causa dele. Shen Roshui sofreu um desastre inesperado. O olhar de Gu Xing estava friamente fixado em Shen Zimin no ringue, tentando me irritar dessa forma. O canto dos lábios de Gu Xing se curvou em um ângulo perigoso. Parabéns, você realmente conseguiu. Mas quais serão as consequências de fazer isso? Você consegue suportar? Shen Zimin. Neste momento, no alto do palco, o senhor da cidade de Linyuan, Xia Xiu, viu Shen Roshui mais uma vez, sendo abalado pelo impacto psíquico da sucubo. Vice-diretor Shen. Este teste foi um pouco além, não? O sorriso no rosto de Shen Yan ficou congelado por um instante. E então ele rapidamente levantou um sorriso ainda mais brilhante. O senhor da cidade de Xia está sendo severo. É natural que os jovens se empolguem durante a competição. Esse garoto, Zimin, sempre sabe a medida. O senhor não acha que é o irmão Shen? É claro. Meu filho sempre sabe a intensidade ao atacar. O senhor da cidade está se preocupando demais. Xia Xiu viu os dois se complementando. Seu olhar começou a se tornar sério. Não havia mais necessidade de continuar a competição na arena. Mas, observando a atitude dos dois, é claro que querem permitir que Shen Zimin continue a humilhar aquela garota na arena. O punho de Xia Xiu se fechou levemente, mas, no final, ele não disse nada para corrigir. A rígida regra do reino anuncia. A separação entre exército e política faz com que o sistema educacional funcione de forma independente. Mesmo sendo respeitado o senhor da cidade de Linyuan, ele não tem o direito de interferir nos assuntos do exame de admissão. Ele não precisava estar presente na sala de exames. Apenas estava curioso sobre esse gênio de nível SSS que foi levado pessoalmente por Wei Yuan. Ele ficou curioso sobre o gênio de nível SSS. Por isso, ele veio especialmente para assistir à competição. Mas não esperava que, antes de Gu Xing agir, acabou encontrando essas duas pessoas que o ajudaram.
Xiaxi soltou um resmungo e não disse mais nada. No entanto, seu olhar para Shenzhen se tornou cada vez mais frio. No ringue, Shenzhen parecia estar cansado. Ele gesticulou desinteressadamente. Mei Mo imediatamente parou o ataque. Shenzhen caminhou lentamente até Shen Rushu. Diga-me, qual é a sua relação com Gu Xing? Antes, você estava disposto a atrasar o tempo por ele. Shen Rushu levantou a cabeça com dificuldade e cuspiu um pouco de sangue. Droga, por que eu deveria te contar? O sorriso no rosto de Shenzhen se intensificou de repente. Mas isso dava arrepios. Não se preocupe. A relação de vocês não é muito importante para mim. Desde que você responda a uma pergunta, eu deixarei você se render de maneira digna. Que tal? Ao ver que Shen Rushu ainda o olhava friamente, ele prosseguiu desconsiderando-o. Quem você acha que é mais forte, eu ou Gu Xing? Lembre-se de pensar bem antes de responder. Ao pronunciar as últimas palavras, Shen Zimin enfatizou intencionalmente. No entanto, Shen Rushu de repente sorriu. Sangue escorria pelo seu queixo, mas não conseguiu esconder o sarcasmo em seu olhar. Shen Zimin, você é realmente patético. É só isso que você vale. Ela falou pausadamente. Você é muito inferior a Gu Xing. Essas 3 palavras cortaram como lâminas instantaneamente. Penetraram o disfarce de Shen Zimin. Suas pupilas se contraíram abruptamente. Seu rosto torceu por um momento. Muito bem. Ele se levantou abruptamente e estalou os dedos para Sukubo. A língua escarlate de Sukubo lambeu suas presas. Seus olhos brilhavam com uma excitação doentia. O som nítido de ossos se partindo ecoou por toda a arena. Shen Rushui tremia violentamente, com as unhas cravadas profundamente na palma da mão. Mas ela engoliu o grito de dor à força. Shen Zimin arrumou lentamente as mangas. A ponta da bota deu um chute no rosto de Shen Rushui. Você deveria se sentir grata por isso estar acontecendo na arena. Shen Zimin se virou e casualmente lançou uma ordem. A sucubus matou aquele lobo. Ao ouvir essa voz, até mesmo Shen Rushui, que tremia de dor aguda, ficou paralisada. Mas no instante seguinte, um enorme pânico a submergiu. Sua criatura de batalha estava prestes a ser assassinada. Mesmo sob o ataque da sucubus, a garota, cheia de ferimentos, não havia gritado uma única vez de dor. Agora, lágrimas escorriam instantaneamente do canto de seus olhos. Nesse momento, ela ficou com medo. Shen Zimin, por favor, não faça isso. No entanto, os passos de Shen Zimin, ao se virar para ir embora, não hesitaram nem um pouco. Já é tarde. A sucubus lambeu o canto da boca. No instante seguinte, apareceu na frente do lobo das sombras da neve. Sob o olhar desesperado de Shen Rushui, a ponta fina da é como uma lâmina afiada, perfurando a testa do lobo das sombras da neve, deixando sair um jorro de sangue escarlate. O contrato da criatura de batalha se rompeu repentinamente. Shen Rushui cuspiu repentinamente um jato de sangue fresco, e logo desmaiou no ringue como uma marionete sem cordas. Todos os espectadores ficaram em choque ao ver essa cena. Aquela criatura de batalha parece ter sido morta por Shen Zimin. Esse tipo de comportamento é contra as regras, certo? Porém, até o final, o juiz não disse nada para parar isso, o que é problemático. Vocês não perceberam que os oponentes de Shen Zimin sempre acabam mal. Pelo que você está dizendo, parece que nenhuma criatura de batalha saiu do ringue ilesa. O pior deve ser Shen Rushui. Até a criatura de batalha foi morta por Shen Zimin. Em meio ao barulho das discussões, Shen Zimin virou lentamente, seus olhos atravessando a multidão em direção a Gu Xing. Você realmente acha que pode me desafiar? Não é nada demais. Diante da provocação de Shen Zimin, Gu Xing estava incrivelmente calmo naquele momento. Mas Liu Li, que estava ao seu lado, podia sentir claramente. A frieza que emanava do seu mestre quase congelava o ar. Vidro colorido. A voz de Gu Xing era aterradoramente calma. Mais tarde, quando subir ao palco, vou dar tudo de mim. A pequena Angelina acenou com a cabeça enfaticamente. Mesmo ela, que era naturalmente bondosa, agora tinha um raro fogo de raiva em seus olhos. A competição terminou. Shen Zimin venceu. A voz do juiz soava um pouco apressada. Antes mesmo de terminar de falar, ele acenou apressadamente para a equipe médica entrar. Shen Rushui, na maca, estava pálida. Seu lábio ainda tinha vestígios de sangue seco. Ela foi rapidamente retirada da arena manchada de sangue pelos paramédicos. A final será realizada em 1 hora. Por favor, os competidores, façam os ajustes necessários. O juiz anunciou rapidamente o cronograma da competição. Ele rapidamente saiu do local. Sua figura parecia um pouco apressada e nervosa. O incidente em que a criatura de batalha de Shen Rushui foi morta em público já gerou forte descontentamento entre os estudantes. Neste momento, ele deve relatar imediatamente a situação. E nas arquibancadas, Shen Yan estava elogiando Shen Shan. Shen, meu irmão, esse garoto Zimin está progredindo rapidamente. Com esse impulso, a quebra do nível extraordinário está a poucos passos.
Shen Shan fez uma pose de modéstia e acenou com a mão. Ele ainda está longe, acabou de despertar o 8º nível. Embora ele tenha dito isso, a satisfação em seu olhar era impossível de esconder. Xia Xiu observava friamente a performance dos irmãos Shen. Não conseguiu se conter e acabou falando. Vice-diretor Shen. Matar intencionalmente a criatura de batalha do oponente durante a avaliação deveria resultar na desclassificação, certo? Ao ouvir essas palavras de Xia Xiu, Shen Yan imediatamente mostrou uma expressão constrangida. Ele claramente não quer lidar com isso seguindo as regras. Enquanto isso, Shen Shan rapidamente entrou na conversa. Seu filho cometeu um grande erro por um momento de descuido. Isso levou a consequências tão dolorosas. Mas, prefeito Xia, fique tranquilo. Nós certamente compensaremos integralmente a perda daquele aluno. Prefeito Xia, em competições entre jovens, imprevistos são inevitáveis. Os olhos de Xia Xiu se tornaram mais frios. Que grande imprevisto! Matar publicamente uma besta que já havia perdido a capacidade de resistência. Essa violência tão nua e crua. Nas bocas dessas duas pessoas, isso se tornou um deslize tratado levianamente. Isso é como se estivessem tratando este prefeito como um idiota. Ou será que estão considerando todo o povo de Linyuan como idiotas? No entanto, era exatamente neste momento que antes, o juiz que estava saindo apressadamente voltou. Senhor prefeito, presidente Shen, vice-diretor. Shen Yan levantou casualmente a pálpebra. Há algo. O juiz olhou ao redor. A maçã de Adão subiu e desceu algumas vezes antes de ele conseguir falar com dificuldade. É assim que é. Muitos estudantes levantaram objeções em relação à última competição. Shen Yan e Shen Shan trocaram um olhar sugestivo. Após um momento de hesitação, Shen Yan bateu casualmente no joelho. De fato, havia falhas nas regras de avaliação anteriores. Isso levou a esse tipo de incidente. Vamos fazer assim. Ele alisou as rugas inexistentes na roupa. 2 novas regras serão adicionadas à próxima competição. Primeira, as criaturas de batalha estão proibidas de atacar seus domadores. Segunda, se houver uma situação que possa levar à morte da criatura de batalha, o juiz tem o direito de intervir. O juiz abriu a boca, mas as palavras ficaram na garganta. Ele realmente queria dizer que a objeção dos estudantes não era sobre as regras, mas sim sobre os atos de massacre flagrantes de Shen Zimin. Mas ao ver o olhar sombrio de Shen Yan, ele acabou apenas fazendo uma profunda reverência. Eu vou anunciar isso agora. Quando essa nova regra que minimiza o peso foi anunciada pelo rádio, a plateia imediatamente começou a vaiar. Deve haver algo por trás disso, certo? Esta questão vai ser tratada levianamente, não é? E quanto aos ferimentos que Shen Houshui sofreu? E o que acontece com a criatura de batalha que ela perdeu? Os membros da equipe de Shen Houshui estavam envergonhados. Com os olhos vermelhos, levantaram-me com os punhos apertados, esbranquiçados. Com a última gota de areia caindo na ampulheta, o juiz subiu novamente ao ringue. Agora começa a final da competição. Gu Xing contra Shen Zimin. 2 figuras quase saltaram para o ringue ao mesmo tempo. O olhar de Gu Xing examinou atentamente o súcubo nos braços de Shen Zimin. Tudo começou por causa desse súcubo. A súcubo se contorcia inquieta. Seus olhos escarlates desviavam, não ousando encará-lo. Ambos estão prontos? O juiz ficou no centro do ringue perguntando aos dois. Gu Xing acenou levemente com a cabeça. Então, Shen Zimin de repente levantou a mão indicando. O juiz, sem opções, só pôde permitir que Shen Zimin retomasse sua ação. Shen Zimin aproximou-se lentamente, com um olhar cheio de cálculos. A sucubus que foi roubada de Gu Xing. Você não quer recuperá-la? Gu Xing hesitou por um momento, e seu olhar periférico captou Liu Li. Ele entendeu. Parece que a família Shen se interessou novamente por Liu Li. Que tal adicionarmos uma aposta a esta competição? O que acha de o perdedor quebrar o contrato com sua fera? O que você acha? Você não está com medo, certo? Shen Zimin pressionou cada vez mais. Esta questão foi mencionada antes de subir ao ringue. Shen Shan o avisou especificamente sobre isso. Esta criatura angelical tem pelo menos uma qualidade épica. Seu nível está prestes a alcançar o nível extraordinário. E, coincidentemente, ele ainda precisa de uma fera. Diante da performance de Shen Zimin, Gu Xing soltou uma risada muda. É realmente ridículo. Era a fera que deveria ser uma parceira. Agora se tornou uma aposta. Ele estava prestes a recusar, mas não esperava. Um som nítido ecoou pelo ringue. Certo, nós aceitamos. Gu Xing virou a cabeça surpreso. Só se via a pessoa gentil de costume. A pequena criatura tinha um rosto sério neste momento. Nos olhos âmbar pulsava uma determinação de combate nunca vista antes. Dono, por favor, confie em mim. Eu nunca o decepcionarei. Além do mais, aquele traidor. Deveria ser você a julgá-lo. Sentiu a determinação firme da pequena. Gu Xing sorriu. Até a sua pequena criatura falou. Ele, como domador de bestas, não podia recuar.
Ele encarou os olhos desafiadores de Shen Zin e disse pausadamente: Eu aceito esta aposta. Um sorriso de certeza de vitória surgiu no rosto de Shen Zin. E ele estalou os dedos, ansioso. Uma secretária vestida formalmente imediatamente subiu ao ringue segurando um documento dourado. As 4 palavras do acordo de aposta estavam escritas no documento, brilhando sob a luz do sol. Depois de assinar isso, ninguém pode voltar atrás. Nos olhos de Shen Zin, olhando para Liu Li, havia um desejo insaciável. Enquanto isso, Gu Xing lançou um olhar frio sobre o conteúdo do documento. Um sorriso sarcástico surgiu nos lábios, tendo se preparado tão minuciosamente. Em seguida, ele fez um gesto e assinou seu nome com uma mão grande. Logo em seguida, o juiz respeitosamente entregou o contrato nas mãos do prefeito. Xia Xiu brincava com o contrato recém-recebido. Seu olhar passou por Shen Shan, que estava todo satisfeito. Esse idiota provavelmente ainda não sabe que Gu Xing é um gênio pessoalmente valorizado por Wei Yuan. Embora o nível desse garoto seja apenas o 6º estágio do despertar, mas a aura daquela anja, até mesmo uma criatura mística do 9º estágio do despertar está muito aquém disso. Além disso, um brilho de diversão passou pelos olhos de Xia Xiu. Apenas 10 minutos atrás, seu comunicador recebeu uma mensagem. Wei Yuan já estava perto da cidade de Liniuan, e o motivo de sua vinda à cidade de Liniuan desta vez parece ainda estar relacionado a Gu Xing. Se o comandante de ferro Wei Yuan souber dessas coisas, é provável que o título da primeira Câmara de Comércio da cidade de Liniuan mude de mãos. Este acordo de aposta é autenticado pelo escritório do prefeito. O infrator enfrentará a punição mais severa. Em breve, o juiz retornou ao ringue. A competição começa. E com a queda dessa voz, Shen Zin finalmente não esconde mais sua arrogância. Risadas ecoam no ringue. Gu Xing, você realmente teve coragem de assinar este acordo de aposta. Devo dizer que você tem confiança em suas habilidades. Ou que você é apenas tolo. Você acha que uma besta mágica de nível 6 despertada pode garantir que você consiga o primeiro lugar nesta avaliação? Você é ingênuo demais. Minha memória é de nível 8 despertada. Mal terminou de falar, uma aura fria e sombria explodiu. A memória estava envolta por ondas de energia roxa escura. A pressão do despertar do 8º nível se espalhou por todo o ambiente como se fosse real. E o olhar de Gu Xing esfriou completamente. Lírio, a memória está sob sua responsabilidade. Faça com que ela entenda bem como ser uma besta. Shen Zin estava prestes a abrir a boca para zombar, mas suas pupilas de repente se contraíram. Um soco potente atingiu duramente o abdômen da Meimó. A velocidade foi tão rápida que não deixou nenhum rastro. A Meimó despertada no 8º nível caiu de joelhos como uma boneca de pano. Impossível. As pupilas da Meimó tremiam intensamente, como uma besta espiritual. Ela não conseguia capturar de forma alguma a trajetória dos movimentos de Lírio. Este anjo não é do 6º nível de despertamento? Por que ela é tão forte? O segundo ataque veio logo em seguida. A ponta do pé de Lírio desceu como um martelo de julgamento. A cabeça da sucubus estava profundamente incrustada na arena. Fissuras em forma de teia se espalhavam ao redor, com atributos de força acima de 200 pontos. Se não fosse pela contenção de força de Lírio, esse golpe seria suficiente para matar a sucubus no ato. Um silêncio absoluto tomou conta do local. Shen Zin olhava para aquela cena em estado de choque. A expressão em seu rosto mudou de satisfação para surpresa. Por fim, transformou-se em uma raiva distorcida. Ele deu um forte chute na sucubus. Lixo! Levante-se! Use suas habilidades! O grito histérico de Shen Zin ecoava pela arena. No entanto, a sucubus estava tremendo violentamente. Suor escorria em gotículas finas de sua testa. Ela já não conseguia ouvir claramente o que Shen Zin dizia. Sua constituição não passava de 100 pontos. E depois de sofrer 2 golpes pesados de Lírio, pode-se dizer que, agora, ela não era diferente de um lixo. Observando Shen Zin, que estava à beira da loucura, Estrela se aproxima lentamente dele. Ele observa os dois, mestre e servo, em apuros com uma voz gelada. Shen Zin, sua besta mágica de 8º nível da qual você se orgulha. Parece ser um inútil, não é? Shen Zin se vira rapidamente, com os olhos injetados de sangue cheios de loucura. Que diabos você está dizendo? Um soco poderoso atinge seu rosto. 2 dentes ensanguentados voam para longe. Parece que você ainda não entendeu a situação. Shen Zin recua em um estado de desequilíbrio. Ele toca suas bochechas afundadas, incrédulo. Como você se atreve? O segundo soco vem logo em seguida. Shen Zin é derrubado e cai no chão. Depois de um momento de atordoamento, ele se vira para a sucubus como um louco. Mateus. Neste momento, ele já não se importa com as regras. Seu único pensamento é enviar esta pessoa à morte. E a sucubus, forçada pelo contrato, levanta a mão com relutância. Quer atacar Gu Xing. Mas a velocidade de Liu Li é claramente mais rápida.
O anjo prateado segurou o demônio com uma mão e esmagou sua cabeça na mesa de transmissão. No meio da explosão de pedras, os gritos da demônio foram forçados de volta para a garganta. Nos olhos âmbar de Liu Li pulsava raiva. As asas prateadas se abriram completamente. Esta criatura de batalha realmente queria atacar seu mestre. Inaceitável. Entre seus delicados dedos, uma chama dourada do julgamento estava lentamente tomando forma. Item, por favor. As pupilas da demônio se contraíram violentamente. Ela sentiu que não era uma chama comum, mas sim uma chama sagrada que queimava diretamente a alma. Sob o olhar aterrorizado da demônio, as chamas douradas começaram a descer lentamente. O grito aterrador da demônio ecoou sobre a praça. Os socos de Gu Xingye caíam sobre a plataforma como gotas de chuva. O rosto inchado de Shenzhen foi gradualmente substituído pela loucura do medo. Quando o 10º soco caiu, ele tremia e queria se render. No entanto, sua voz ainda não saiu. A mão de Gu Xingye, como um grampo de ferro, apertava com força. Suas articulações estavam cravadas profundamente na carne do queixo. Em seguida, uma voz lentamente penetrou em seus ouvidos. Lembro que SHN Rushu também queria se render naquela hora. Você não a impediu de se render, certo? Agora é a sua vez. Não é tão simples assim querer se render, não é? A dor que você causou a SHN Rushu, eu com certeza vou te devolver em múltiplos. Essa frase soou como um veredicto da morte, fazendo Shenzhen tremer violentamente. Ele lutava desesperadamente enquanto era deformado. Seu queixo emitia um pedido de misericórdia indistinto. Não pode haver regras. Gu Xingye deu uma risada fria, aumentando a força em suas mãos. De fato, há uma regra que proíbe as criaturas de atacar seus domadores. Então, não é como se eu estivesse fazendo isso pessoalmente? O som angustiante de ossos se quebrando ecoou claramente por todo o local. No alto do palco, Shen Shn quebrou o braço da cadeira com um tapa. Ele se levantou com os olhos vermelhos. O círculo de invocação da sua criatura estava apenas se formando em suas mãos. A voz fria de Xiaxi caiu sobre ele como um balde de água gelada. Presidente Shen, você pretende romper este contrato de aposta? A mão levantada de Shen Shn ficou parada no ar. As articulações dos dedos ficaram brancas de tanto esforço. Ele sentia claramente uma força extremamente poderosa que o prendia. Se ele ousasse invocar sua criatura, no segundo seguinte, o sangue jorraria no local. Sentindo a origem dessa aura, o rosto velho de Shen Shn corou intensamente. Os dedos de Xiaxi tocaram levemente o braço da cadeira. Presidente Shen, o contrato de aposta foi garantido por vocês, que pediram a validação do escritório do prefeito. Agora você realmente quer voltar atrás? Ao dizer isso, o comandante Xiaxiu, um domador de bestas de nível superior, emanou sua pressão intimidadora. Shen Shan, um usuário de bestas de nível excepcional, apenas enfrentou essa pressão. Seu joelho fez um barulho de estalo sob o peso insuportável. Ele se virou com dificuldade em busca de ajuda de Shen Yan. Sentindo esse olhar, Shen Yan se levantou relutantemente. Afinal, o senhor da cidade Xia, isso é uma avaliação formal. Interferir dessa forma. Interferir. Cada toque de Xiaxiu com a ponta dos dedos no apoio de braço fazia o coração de Shen Yan estremecer. Este senhor da cidade está defendendo a justiça do acordo. Vocês acham que o que estou fazendo é errado? Após essas palavras de Xiaxiu, todo o local da cerimônia ficou tão silencioso que se ouvia uma agulha cair. Anteriormente, Shen Rushu naquela competição, como o senhor da cidade, não tinha justificativa para interferir. Mas agora, Xiaxiu segurando o contrato. Essas duas pessoas tinham entregue as razões diretamente em suas mãos. Além disso, Gu Xing era um gênio que Wei Yuan havia levado pessoalmente. Mesmo que hoje não houvesse esta aposta, Xiaxiu ainda iria defender até o fim. Shen Yan estava sob o olhar frio de Xiaxiu. Era como uma agulha nas costas, mas ele não teve escolha a não ser falar. O estado do mestre da cidade Xia, Zimin, claramente indicava a derrota. Não há necessidade de continuar essa avaliação, certo? Neste momento, Xiaxiu tinha vantagem. Ele começou a falar de forma calma e despreocupada. Ele não já havia se entregado? Já que ele não se entregou, isso significa que a competição ainda deve continuar. Claro, se vocês tiverem objeções, então vá conversar com minha besta mágica. Antes que ele terminasse a frase, uma luz amarela brilhou. Um urso de terra de 3 metros de altura caiu pesadamente na plataforma de observação. O impacto fez o chão tremer levemente. Nos olhos âmbar do grande urso, havia uma luz feroz. As garras afiadas traçavam profundas marcas no chão. A boca de Shen Yan, que estava prestes a se abrir, imediatamente se fechou. Suor escorria de sua testa. Enquanto isso, Shen Shan ainda queria fazer uma última tentativa. Chega, senhor da cidade de Linyuan. Xiaxi gritou de repente e quebrou a mesa de sândalo à sua frente com um tapa. O urso da terra rachada sentiu a vontade do seu mestre.
O olhar para as duas pessoas se tornou ainda mais perigoso. Hoje eu deixei as coisas bem claras. Enquanto Gu XNG estiver dentro dos limites razoáveis das regras, mesmo que o céu desabe, eu estarei aqui para suportar. Despertar no 6º nível pode permitir que o despertador do 8º nível tenha uma falta total de resistência contra Shen Zimin. Que importância tem garantir um gênio como este? Se vocês querem se meter, então primeiro terão que me vencer. Neste momento, na transmissão, os gritos de dor da Meimó se entrelaçavam com os lamentos de Shen Zimin. Em meio a uma dor extrema, a Meimó finalmente não conseguiu suportar e desmaiou completamente. Gu XNG olhou para Meimó inconsciente e pensou levemente. De acordo com o contrato de aposta, Shen Zimin já havia perdido de forma esmagadora. O controle sobre esta sucubus naturalmente caiu em suas mãos. Reunir novamente a criatura que um dia o traiu sob seu comando. Ele não tem esse tipo de gosto ruim. No entanto, por causa dele, perdeu sua própria criatura. E agora não é uma oportunidade de reparação? Embora esta sucubus tenha intenções obscuras, seu talento ainda é razoável. Desde que assine um contrato de servidão com ela, não apenas poderá compensar suas perdas, mas também assegurará que esta sucubus nunca mais tenha nenhuma ideia impura. Um contrato de criatura comum enfatiza a igualdade e a ajuda mútua, mas um contrato de servidão é completamente diferente. Uma vez assinado, a vida, a alma e até os pensamentos da criatura estarão totalmente sob o controle do mestre. Embora esse tipo de contrato tenha sido proibido, devido à situação especial desta sucubus, o prefeito Xiaxiu provavelmente não recusará. Depois de decidir o destino do sucubus, os olhos de Gu Xing se fixaram novamente em Shen Zimin. Neste momento, Shen Zimin ainda estava de joelhos no chão, a testa apoiada no solo áspero da plataforma. Irmão Gu, por favor, tenha piedade. Os olhos de Gu Xing escureceram. Se ele disse que iria compensar em múltiplos, ele deve cumprir. A partir das palavras dos membros da equipe de Shen Huoshui, ele havia acabado de descobrir a situação. Apenas porque Shen Huoshui o ajudou a ganhar alguns minutos, Shen Zimin decidiu atacar ela com crueldade. Gu Xing se aproximou lentamente, com as botas pisando. A plataforma emitiu um som abafado. Isso acaba aqui. Shen Zimin, nossa conta está resolvida. Agora é a dívida que você deve a Shen Huoshui. Claro que, como ela não pode cobrar pessoalmente, eu farei isso por ela.